Estás aí? Não está. Maquin? Aqui, prof. Noah? Noah? Não. Pedro Blom? Pedro? Também não. Pedro Santana? Aqui. Sofia? Aqui. Sofia? Yuri? Yuri? Aqui. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar trabalhando com mais uma artista dos mais famosos do Renascimento, certo? O Leonardo da Vinci. Todo mundo já ouviu falar, já conhece aquelas obras que são ícones, né, da história da arte. Que obras que vocês lembram, que vocês sabem que são do Leonardo da Vinci? A Mona Lisa é a famosérrima, né? A última Vocês ceia. A última ceia. A Última Ceia, muito bem. Mais alguma? Ele não pintou. Foi um grande. Oi, Bernardo? Ele dizer que ele também inventou um montão de coisas, tipo, ele foi a primeira pessoa que pensou em um helicóptero, em um avião. Ele também, tipo, eu estava vendo, tem até um programa, prof, que é os caras reconstruindo as ideias do Da Vinci para funcionar, tipo, ó, um deles é uma torre, tipo, tem uma ponte que faz assim para entrar nos muros de castelo. Outra que é aquele tanque de guerra dele, que é literalmente parece um disco voador, prof, que daí acho que ele funcionou em tudo, mas não deu certo por causa que ia deixar as pessoas surdas que estavam doentes. Eles faziam lá, iam com os materiais da época e ia ver se funcionava ou não. Sim, tem coisa que tem possibilidades e tem coisa que não. Mas mesmo assim, imaginem no ano 1500, sem nenhuma referência de tecnologia, da tecnologia que temos hoje, a cabeça do Leonardo da Vinci, como ele estava além, né, do seu tempo. Realmente algo incrível. Ele era um gênio, né? Ele tinha uma capacidade assim, intelectual, uma imaginação fora do normal, né, gente? Então, quando a gente vai conhecer o trabalho de Leonardo, a gente vê que não tem tantas obras como pintor, né? Se bem ele é conhecido pelas suas pinturas, e suas pinturas são muito famosas no mundo inteiro, não é que ele fosse exclusivamente um artista, né? Essa era uma das coisas que ele fazia. Mas como o Bernardo falou, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era um estudioso da anatomia do corpo humano, então ele tinha interesse pela medicina, ele escrevia poemas, então ele era um homem multifacético, certo? E era um homem da ciência, né? Que é uma característica muito forte do Renascimento, né? Lembrando que a gente vinha de um período em que a fé, em que tudo que era o dogma, né? Ninguém questionava, certo? Então, por isso é que ele é tão representativo daquele momento da história da arte e da história em geral, né? Então, assim como outros artistas e pintores da época, ele sim começou a trabalhar no ateliê de outros pintores, né? Como Botticelli, como Rafael. Ele era muito novo quando foi no ateliê do Verrocchio e começou a ajudar a pintar os quadros dele. Então, naquela época, era bem comum que o artista, o dono do ateliê, ele tivesse a ideia da obra
e chamasse os seus ajudantes para colaborar, tá? Então, o primeiro que o coisa conhecida do Leonardo são os Sanchos que ele pintou numa tela do Verrocchio. Então, a tela do Verrocchio, ele tem a própria pintura dele e tem a colaboração do Leonardo da Vinci, certo? Então, ele viajou bastante pela Europa, pela mesma Itália, ele foi para Florença, que era, vocês sabem, um lugar onde estava tudo em efervescência, né? Onde havia muita vida cultural, e estavam aqueles mecenas que a gente já conversou, que estavam propiciando que isso acontecesse, né? Bancando com dinheiro mesmo, certo? Então, ele trabalhou numa corte, ele trabalhou também para os Medici, e assim ele viajou bastante, tá? Ele foi para Roma, ele esteve em vários lugares, mas sempre investigando em muitas áreas. Inclusive, ele foi trabalhar assim como engenheiro, tá? Em alguns lugares. Ele foi contratado para diagramar prédios, né? Estruturas de água, esse tipo de coisas, certo? E ele também, como Botticelli, perdão, como Rafael, tinha aquele interesse pela anatomia humana. Então, o que que ele fazia? Ele pegava os cadáveres das pessoas que não eram reclamadas por ninguém, de pessoas muito pobres, e dissecionava os cadáveres, porque naquela época não havia raio-x, não havia ultrassom, não havia nada para conhecer o corpo de uma outra maneira, só abrindo mesmo, né? Então, ele abria e estudava, e assim podia conhecer a estrutura e o funcionamento do corpo humano. Isso por um interesse científico e por um interesse artístico também. Se bem ele não pintava como Rafael e como Michelangelo, né? Os corpos do Leonardo da Vinci não tinham assim a mesma estrutura da musculatura e tudo que o Michelangelo, que era um esperto, né? Que a gente viu tanto nas esculturas como nas pinturas, que ele pintava isso com um detalhe assim impressionante. Vou abrir a página do Leonardo para a gente poder ver as imagens e perceber como era diferente essa pintura dele com a do Michelangelo, por exemplo. Só um pouquinho. Só que o Michelangelo, ele criou uma técnica que se chama de esfumato. Agora, quando cheguem as imagens, vocês vão perceber, eu vou mostrar do que eu estou falando. Me avisem quando chegaram as imagens. Chegou. Chegaram? Muito bem, então, olhando para essas imagens, me descrevam como é que ele está pintando, quais são as cores que ele usa. Descrevam o que vocês veem. Como é que são esses traços? Como é que são definidos os rostos? São parecidos entre si? São diferentes? Como é que são esses corpos? Observem com atenção e vão me dizendo o que vocês estão vendo. E aí? O formato é parecido. São parecidos entre si, certo? Em que eles se parecem? O que tem de parecido? Observem a Mona Lisa, observem esse quadro da mulher com esse bichinho, que nem sei que bichinho é, não me lembro. Esse aqui da outra senhora, o próprio autorretrato de Da Vinci. O que tem de semelhante? Não sei porquê, próxima parece que, tipo, o olhar dele tem alguma coisa, tipo, parece que tá pensando em alguma coisa.
Legal, o olhar é uma das coisas. Realmente são olhares bem, bem sérios, bem calmos, né? O que transmitem essas imagens? São cenas conturbadas ou são cenas, assim, de calmaria? Olhem o rosto de Jesus. Olhem aqui esse quadro da Virgem nas rochas. Os traços, observem o rosto, a boca, o nariz, o contorno do rosto. As fisionomias não são semelhantes? Lábios finos, o nariz Nariz. fino. Sim. Aqui, André, você está querendo fazer uma chamada? André, estás aí? Oi, professora. Não, por quê? Apareceu uma plaquinha aqui que diz place da chamada. Vou cancelar, tá? Não sei o que tu tocou. Sei lá. Não toquei em nada. Não sei, então. Quem que ia falar? Tudo bem, João Pedro, já te dou a presença. Alguém ia falar alguma coisa recém. Não, prof, eu tinha Estamos falado do falando nariz. Ô, do prof, nariz. Oi? sabe uma coisa que eu achei engraçado? O quê? Que, tipo, dá pra ver que naquela época, pouquíssimas pessoas faziam quadros como esse. E eu não tô dizendo que é ruim, mas, tipo, hoje em dia, pra tu ver ali, pesquisa no Google retratos realistas, tu vai ver milhões feitos só com lápis de grafite pra escrever. É verdade, é verdade. Muito bem. Então, essas imagens, elas têm linhas fortes, vocês veem contornos fortes nos corpos, nos rostos, linhas muito definidas? Não, é com sombra. Muito bem. Então, é isso é que a gente chama de esfumato. É aquela técnica onde as tintas se misturam com muita delicadeza. Então, se cria uma variedade de tons dentro da pele, do cabelo, das próprias paisagens que estão no fundo, que é muito suave, gente, muito delicada. Tá? E isso cria uma ilusão de 3D muito forte, de muito naturalismo, né? Porque, como eu sempre falo, na vida real, se a gente quer representar um rosto de uma maneira fotográfica, não vai ser com linhas que a gente vai conseguir aquilo, tá? É sempre um jogo de sombras, de cor, né? De tons, assim, às vezes muito semelhantes entre si, só que com uma sutil diferença que faz com que se crie aquela ilusão. Porque o nosso rosto não está definido por linhas, né? São diferentes volumes que, como a luz afeta, vai criando diferentes tons de pele, né? Diferentes tons de sombra, certo? E, assim, também naquela época, atrás dos retratos, se costumava pintar paisagens, certo? Por isso a Mona Lisa ali com a paisagens, essa moça aqui com paisagem. Mas são poucas obras realmente que o Leonardo da Vinci pintou. Depois, o que a gente vai conhecer dele são seus cadernos, né? Que vocês sabem que são famosos. Eu vou parar aquela outra. Porque ele escrevia espelhado. Ninguém sabe por quê. Várias teorias se falam sobre o assunto, mas ninguém sabe mesmo por que Como, que ele escrevia espelhado. como assim espelhado, prof? Ao contrário, como se a gente estivesse olhando num espelho. Aí eu fiz a mesma apresentação, só um pouquinho. Esperem que eu vou mostrar agora e vocês vão conseguir ver. Aí eu mandei a mesma apresentação que antes.
Já vai indo, hein? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ampliar uma imagem para... Então, aqui nesses cadernos é que a gente vai encontrar todos esses projetos de engenharia, os estudos de anatomia, várias pesquisas que o Leonardo desenvolvia ao mesmo tempo, porque é uma pessoa extremamente curiosa, né? Aqui está essa imagem famosa do homem como medida de todas as coisas, né? Lembrando que naquele momento o homem passava de novo a ser o centro dos estudos, o centro das pesquisas, né? Não que o tema religioso deixasse de ser representado, continuava sendo muito importante, só que começaram a aparecer outros assuntos, certo? Alguns estudos de anatomia são realmente impressionantes. Olhem só, ele estudando os tendões, os ossos, os órgãos internos. Tem desenhos de fetos, que naquela época era um assunto muito misterioso, né? Porque não dava para saber o que estava acontecendo durante a gestação. Ó, esse aqui não é tão realista, porque não era tão possível, né, ficar dessecando e encontrando esse tipo de coisas para observar e para desenhar, né? Pelas estruturas que ele via. Só que muitos mistérios foram develados a partir disso. Parecem cadernos de anatomia mesmo, né? Muito bem. Então, no link que eu mandei, o assunto que a gente vai ter como tarefa, na verdade, vai ser o quadro da última ceia, tá? Então, eu mandei um vídeo da Patrícia Camargo, para vocês conhecerem mais curiosidades sobre essa obra, que ela foi pintada numa parede, como um fresco. Lembram daquela técnica que se faz direto na parede? E que entra muito profundamente na parede, e que se faz com a parede bem molhada? Como esse quadro, ele foi pintado num convento, certo? Mas esse quadro, essa técnica tem certas limitações na hora de pintar. Então, como Leonardo gostava de utilizar essa técnica de esfumato para criar aquele naturalismo, ele não podia fazer isso com a parede muito molhada. Então, ele usou a técnica do afresco, só que a parede, ele deixou muito seca, certo? Então, com isso, ele conseguiu pintar a última ceia com aquela técnica que ele gostava de usar, que era o esfumato. Só que ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer aquele esfumato, ele não teve a mesma durabilidade, porque para que o afresco realmente tenha durabilidade, ele tem que ser feito com a parede bem molhada, para ele penetrar bem profundo no cimento, tá? Então, por causa disso, o quadro, ele se deteriorou muito rápido. Por isso, ele tem já muitas e muitas restaurações, certo? Inclusive, esperem que eu vou procurar mais imagens da última ceia. Na Segunda Guerra Mundial, houve um bombardeio e ele se salvou de milagre, né? Mas foi muito, muito comprometido. Então, teve também ali uma grande restauração. Estão conseguindo ver ainda a apresentação ou saiu da tela de vocês?
Pra mim só tá aparecendo aqui o Meet. Tá, então eu vou apresentar de novo, que aí eu vou mostrar a última ceia. Então, é uma obra que já passou pela mão de muitos restauradores, certo? Que ela já se deteriorou muito rápido, porque o Leonardo pintou com a parede muito seca, e depois teve aquele bombardeio na Segunda Guerra, que também acabou com ela. Então, a gente vai ter aqui diferentes imagens da Última Ceia, com diferentes retoques nas edições, para a gente entender melhor. E ele se animou a representar essa cena da Última Ceia, que quando Jesus fala que o Judas vai trair ele, de uma maneira diferente, tá? Porque até então, os artistas sempre mostravam o momento em que Jesus sinalava o Judas. E ele não fez isso. Então, isso foi uma coisa diferente. E percebam também o uso do desenho da perspectiva no cenário lá atrás, tá? Que era também um descobrimento. Fala bem. Tá vendo as paredes estão mais esverdeadas? Sim. Então, Então, mas isso são retoques. Pode falar. esses daí parece muito que, tipo, tem em dois planos. Tipo, o primeiro plano é só o pessoal que tá ali na mesa. Depois fica um Verdade. pouco muito mais escuro, nossa, muito mais escuro. E depois fica É verdade. Muito forte a ilusão de 3D, sobretudo nessas imagens que são editadas para ressaltar, né, como ele quis pintar aquilo, como é que ele quis representar. Porque tem algumas imagens que fica quase tudo, tá tão embaçado, tão borrado, tão deteriorado, né, que se perde muito dessa ilusão que ele criou. Lá no fundo, as janelas também mostrando a paisagem. Ali, sobre essa tela, tem o livro do Código da Vinci, que depois se fez o filme, né? E tem um monte de elucubrações sobre essa cena. Muitos dizem que quem está aqui à direita de Jesus é a Maria Magdalena. Quer dizer, a teoria do livro, né? Só que naquela época, os rostos dos homens jovens eram representados assim com muita delicadeza, com muita femineidade, tá? E também é uma característica do Leonardo da Vinci. Ele pintava os rostos assim, muito semelhantes entre si e de uma maneira muito delicada. Não tem traços assim fortes, sabe? De homem com mandíbula quadrada, com uma coisa diferenciada entre si. Todos se assemelham. Um tem barba, outro tem cabelo mais curto, mas os rostos são muito semelhantes entre si. Por isso, aquele apóstolo parece quase uma figura feminina, tá? Só as pessoas mais idosas que são um pouco mais diferentes. Mas os homens jovens são retratados de uma maneira muito delicada. Se a gente consegue ver aqui, esse aqui. Não que isso aí é impossível, né? Só que não se tinha em consideração de jeito nenhum, né? Porque a figura de Maria Magdalena surgiu mais à frente, com mais força, depois do descobrimento dos evangelhos apócrifos, né? Vocês já ouviram falar desses evangelhos? Que não fazem parte da Bíblia, que são um descobrimento recente do século passado, que se encontraram lá em Oriente, né, numa caverna, são realmente muito antigos e são evangelhos escritos por outros apóstolos. Inclusive, tem um escrito pela Maria Magdalena. Por isso, muitas pessoas, estudosos, acreditam que a Maria Magdalena também era uma discípula de Jesus, e não somente uma prostituta que ele conheceu, tá?
Só que eles não estão incluídos na Bíblia, porque foram descobertos, mas muito depois, inclusive muito recentemente, né? Então tem muita controvérsia sobre eles, mas eu acho que é um assunto muito interessante de pesquisa, tá? Então esse filme, esse livro também foi basado em todos esses descobrimentos mais recentes sobre a história do cristianismo, certo? Então, todos representados de frente, né? Muito bem, pessoal. Então, a tarefa dessa semana vai ser fazer uma apropriação da última ceia e vocês vão poder escolher o material. Vocês podem desenhar e mudar alguma coisa no desenho. Por exemplo, agora eu me lembrei que lá na época da faculdade, uma amiga minha, uma colega minha, fez uma fotografia com a última ceia, só que toda com mulheres. Eu fui uma das que posou para a fotografia. Ficou bem bonita. Eu não lembro onde que está essa foto, mas para a próxima aula eu procuro para mostrar para vocês. Então, existem várias apropriações da última cena. Vamos procurar por aqui, a ver se aparece alguma coisa. Então, vocês podem desenhar mudando as personagens. Vocês podem fazer uma colagem. Vocês podem fazer uma colagem digital. Uma fotografia, que é mais difícil, né? Porque na fotografia vocês precisariam de 13 pessoas para participar, mas também vocês podem, até com uma pessoa só, inclusive vocês mesmos, fazer a fotografia de vocês em diferentes posições e depois fazer uma fotomontagem. Mas é mais difícil, né? Mas pode ser uma boa ideia. Imaginem que interessante, uma mesma pessoa representando todas as personagens. Ó, olhem só essa aqui, ó. A última ceia de palhaços assustadores. Estão conseguindo ver as imagens? A minha travou Travou? Vou parar e tentar apresentar de novo, para que vocês tenham ideias das coisas que vocês podem fazer. Vocês podem fazer uma montagem com bonequinhos, com bonecas, e tirar uma fotografia. Podem fazer essas representações, sei lá, em papel, botar palito, em papelão, em massa, em argila, em massinha de modelar. Já estou mandando, hein? Só um pouquinho. Tá meio devagar esse computador. Aqui. Me avisem quando chegaram. Chegaram? Sim. Tá dando para ver? Então, essa aí à direita ficou bem legal, né? Diferentes palhaços famosos. Ó, quem é que tá no centro? O palhaço de que... Ah, não, não é. O de McDonald's está... Perdão. Aqui do lado. Pensei que fosse o de McDonald's. Não sei quem é esse aqui. Tá o Ação, tá o do Simpson.
Vamos ver essa aqui da esquerda, dá para ver melhor. Ó. Esse aqui numa versão de pessoas bem comuns, homens descamisados, mulheres, pessoas simples. Aqui outra. Esses não sei quem são, mas são outras figuras. Figuras famosas da história. Ó. Aqui também personagens de bruxas, fantasmas, múmias, Frankenstein. Isso aqui feito em desenho. Nossa, essa aqui tá bem assustadora, mas todos preservam o cenário em perspectiva, a mesa, a colocação das personagens. Então a gente bate o olho e em seguida reconhece. Obrigada, Rosi. Em seguida reconhece que é. Obrigada, Mara. Que é a Santa Ceia, né? A gente não precisa pensar muito. Olhem esse aqui, com churrasco. Ô, prof, não dá pra ver. Claro que muitas pessoas, né, podem se... Oi? Não dá pra ver nada porque fica travado, prof. Fica muito embaçado, né? É. Gente, essas imagens podem incomodar muitas pessoas, né? Porque a Santa Ceia é a representação do momento sagrado, né? Então, algumas pessoas podem se incomodar com esse tipo de apropriações, né? Como acontece, por exemplo, com alguns vídeos de Porta dos Fundos, quando se faz, né, caricatura de Jesus e tudo mais. Só que são liberdades do artista, né? Não há uma pretensão de ofender. São apropriações, são criações, certo? Enfim, tem várias ideias aqui para fazer, gente. Vocês podem colorir o cenário, como nessa imagem aqui. Dá para ver pelo menos as cores? Isso sim. O único que fala é Renato. O resto tá mudo, calado, nem parece que tá aí. Nem para responder que sim ou que não. Vou dar o sente para o resto da turma. Pessoal, então façam o seguinte, abram uma janela ou façam uma pesquisa, agora faltam só 5 minutinhos para terminar a aula, mas depois vocês façam uma pesquisa com calma das apropriações da última ceia, para vocês terem ideias, para vocês verem o que já foi feito, tá? Aqui tem uma, olha só que legal, uma com médicos, enfermeiros. Tem muitas pessoas que brincam com isso, que talvez nem sejam artistas e se dediquem a isso, mas um dia têm a ideia e fazem a brincadeira, tá? Como essa cena aqui, que parece que está feita num hospital de verdade. Dúvidas, perguntas? Até agora nenhuma, prof. Ficou clara a tarefa? Gostam do trabalho do Leonardo? O que vocês acham de Leonardo? Trabalho legal. Muito bom, André. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ô, prof, eu tive uma revista que daí, tipo, Sim. uma das páginas da revista era literalmente, tipo, só as invenções do Leonardo. Tipo, ele projetou forte, Fortaleza, coisa muito doida. E você é fascinado, Bernardo, né? Tudo a ver contigo. Que é tudo curioso né? Da aeronáutica e todas essas coisas. Prof, ele projetou um submarino. Ele merece É respeito. muito.
Total, né, Bernardo? Ele era muito genial, realmente. Ele não tinha referência nenhuma para poder imaginar aquilo, nenhuma. Recém estavam começando os barcos a percorrer distâncias maiores, né? Ah, esse que é o livro? Ai, não dá para ver muito bem, Bernardo, mas que legal. Tá muito embaçado, né? Porque é preto e branco, daí fica difícil de se ver. É o submarino que tu tá querendo mostrar? O Sassa Delta. Não, isso aqui é meio que uma parede que é Uhum. super fácil de montar, que ele Olha projetou. só. Daí também tem esse aqui, que é a Fortaleza. Tem isso aqui, que daí é uma torre, aquela torre que eu falei, pô. E daí Sim, também depois aqui, ó, tem o helicóptero, sim. o Chile, tanque. não existia nem o avião e ele nem nenhum instrumento para voar. E o cara estava pensando num helicóptero que um aparelho que hoje em dia funciona, né? E aqui é o tanque dele, o primeiro tanque que alguém já projetou, ó. Esse é o projeto. Sim, E aqui embaixo tem o submarino. incrível, Bernardo. Um visionário, né? Ele também Um fez alguma visionário. coisinha, tipo, ele fez um canhão giratório, fez uma bomba que divide, fez uma metralhadora, Nossa, ele fez muita coisa, tipo, meu Deus do muita céu. coisa. Incrível, incrível. Quando ninguém estava pensando em nada semelhante. Realmente um visionário. Então, vale a pena estudar, conhecer seu trabalho e entender que não era um simples pintor, né? Não era somente um pintor. Aliás, foi somente uma das coisas que ele fez. Por isso, não tem uma grande quantidade de obras, só que as obras que ele fez, pela personalidade dele, né, pela importância da figura dele, ficaram assim como ícones dentro da história da arte, porque quem não conhece a Mona Lisa? Quem não conhece a Última Ceia? E a Última Ceia, agora ela está aberta para visitação naquele convento, só que dá para vê-la somente durante 15 minutos, né? Imaginem a quantidade de pessoas, a fila que deve haver para ver esse trabalho. Mesma coisa que a Mona Lisa no Louvre. Diz que as filas para ver a Mona Lisa são gigantescas, de horas e horas. Só que a Mona Lisa é bem pequenininha, tá, gente? Então, muita gente fica bem desilusionado quando chega e vê a Mona Lisa, porque não é nada, assim, muito espetacular. Só que ela é muito famosa. Tipo, o Louvre, para ir nele, custam 200 euros, né? Vamos supor. Sério? Não, não, Não eu tô sabia. dizendo, vamos supor. Sim, É muito caro. Mas é sim. para fazer uma viagem completa, né? Tipo, para ir para todo lugar. Mas aí as São pessoas só dias. compram para ver a Mona Lisa. Tipo, ele não tá nem aí para as outras. Não, o Louvre é um museu para ser visitado, assim, passar 3, 4, 5 dias para conhecer ele. E para conhecer ele, assim, o básico, tá? Para ver tudo rapidamente. Porque é um museu gigantesco, com muitas locais diferentes que são organizados por temática, por períodos da história da arte. Mas quando a gente for lá para a França, a gente não pode deixar de ir nesse museu, né? Conhecer a história da arte, porque tem da história inteira. Pessoal, até o sinal. Então, nos vemos na próxima segunda. Desejo uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa, me chama por aí, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, prof. Tchau, prof. Até a próxima.